Olá, sejam bem-vindos à aula de número 51, o funil de conteúdo. Meu nome é Luiz Matos e você está no Formando Creators. Hoje a gente vai conversar sobre uma estratégia que aqui no Formando Creators é de longe a estratégia mais bem sucedida, que vários e vários alunos utilizaram ao longo desses mais de 3 anos de Formando Creators, e vários deles, dezenas, centenas deles, viram e notaram uma melhora significativa na sua produção de conteúdo. Desde a forma estratégica como essas pessoas se posicionam em redes sociais, até mesmo na hora de realizar uma venda. Então hoje a gente vai refazer essa aula, é uma aula que foi publicada há um pouco mais de 2 anos. Nós vamos refazer, conversar melhor sobre o funil de conteúdo, deixar algumas coisas claras e, claro, como você pode começar a desenvolver o seu funil de conteúdo. Como você pode, a partir de hoje, a partir dessa aula, sair daqui olhando para tudo que você faz na internet, entendendo melhor a posição de cada uma das suas redes sociais, de cada um dos formatos que você aborda, da forma como você se comunica. O funil de conteúdo, para contar uma história aqui resumidamente, a ideia do funil de conteúdo foi que em 2018, quando eu passei a trabalhar numa startup, eu tive muito contato, eu era do conteúdo, né? Trabalho com conteúdo desde 2008. E a partir de 2018, tendo contato com o pessoal que trabalha diretamente com marketing, né? Eu fui trabalhar nessa startup, eu comecei a ter muito contato com o pessoal do clássico, né? A galera do marketing clássico, né? E foi quando eu comecei a ter contato com o famoso funil de vendas, né? Então a gente ia ter reunião com o pessoal de embalde marketing, a gente ia ter reunião com o pessoal do tráfego pago, etc. E, pô, o funil de marketing. E eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, cara, mas essa ideia, ela cabe perfeitamente dentro da produção de conteúdo. Isso daqui, pô, você primeiro atrai, depois você conversa e por fim você converte. Isso aqui tem tudo a ver com produção de conteúdo. Porque quando se fala de produção de conteúdo, nós precisamos estar cientes que nem todas as redes sociais, ou melhor, que cada rede social, ela vai possuir algumas particularidades na forma como ela entrega o seu conteúdo e você precisa entender que essas particularidades precisam elas influenciarão na forma como você cria determinados conteúdos e se comunica. Então, se o TikTok, por exemplo, é uma rede social de consumo rápido, consumo imediato, que as pessoas estão ali de forma frenética no scroll, né, scrollando o dedo, você vai ter que pensar um conteúdo que se encaixe dentro dessa dinâmica. Se podcasts possuem uma dinâmica de áudio, que são mais longos, que você consegue se aprofundar, porque a pessoa geralmente coloca um fone de ouvido e está num momento privado dela, fazendo uma academia, dentro de um ônibus, lavando uma louça, então você precisa que esse conteúdo se adeque. Se a pessoa está numa dinâmica de YouTube, como é que eu faço para o meu vídeo ser assistido nas primeiras horas? Como é que eu faço um vídeo de cauda longa que as pessoas vão continuar procurando por ele? Então todas essas dinâmicas, todas essas particularidades, se você, de forma estratégica, pensa sobre elas antes de começar a sair produzindo um caminhão de conteúdo, que é um erro que eu cometi por muitos anos, até o ano de 2018, que era justamente eu produzia em larga escala, produzia muito conteúdo, e esses conteúdos não me levavam a lugar algum. Lugar algum. Eu vou refazer o exemplo que eu dei na primeira aula sobre funil de conteúdo. Eu participava de um podcast que era um dos maiores do país, que alguns episódios chegavam na casa de 200 mil downloads. E eu tinha ali 10 mil seguidores no meu Instagram. Eu não conseguia converter nada. Eu não conseguia me aproveitar de toda aquela audiência que a minha voz conversava semanalmente. Porque o meu Instagram era uma coisa confusa, as minhas redes sociais eram confusas. Então toda aquela audiência, aquela massa de pessoas que tinha contato comigo, quando elas não conseguiam me encontrar. E quando elas me encontravam, não tinha por que me seguir. Então a partir de 2018, tudo que eu faço na internet hoje é dentro de uma lógica de funil de conteúdo. Dentro de uma lógica de atrair novos seguidores,
conversar com esses novos seguidores e converter esses novos seguidores finalmente. E o tempo que isso leva, não sei. Pode ser que venha uma pessoa me conheça aqui hoje e amanhã ela está assinando o Formando Creators. Mas pode ser que esse processo demore 1 ano. Por isso é importante que se tenha um topo de funil sempre ativo, um meio de funil que funcione e um produto final para fazer essa conversão. Lembrando que aqui no Formando Creators, meu propósito é fazer com que você, produtor de conteúdo, encare isso daqui como um trabalho que de fato é e seja remunerado por ele. Então eu espero que você aproveite bem essa aula. É uma aula que mudou, mas é uma estratégia que mudou minha vida e é uma aula que mudou a vida de muitos e muitos alunos. Vamos lá então? Então, o que seria então um funil de conteúdo? Então o funil de conteúdo, eu entendo ele da seguinte maneira: ele é uma forma de você organizar a sua presença nas redes, definindo uma jornada de começo, meio e fim para os seus seguidores. Então lembra quando eu disse que eu, quando participava desse podcast, as minhas redes sociais não eram organizadas. Eu falava uma linguagem completamente avulsa, não pensava, olha, aqui eu tô no Twitter, aqui eu tô no Instagram, aqui eu tô no YouTube, aqui eu tô no podcast. Cada lugar eu preciso organizar a minha presença nessas redes sociais. Não, eu ia fazendo a Deus dará. E essa confusão não me rendia frutos. E isso é um erro muito comum. Então tem muito criador de conteúdo que até hoje utiliza o Twitter como se ele estivesse em 2018, que você ia lá no Twitter e postava: acabei de acordar, estou triste, vou comer um sanduíche, sabe? Então as pessoas ainda usam os stories como se estivesse lá em, sei lá, 2016, 2017, sabe? Posta um bumerangue por dia fazendo selfie. Utiliza o feed do Instagram como se a gente estivesse em 2011, postando fotinha aleatória de viagem. Não, você é um criador de conteúdo. As suas redes sociais precisam ser utilizadas de forma profissional. Não há um meio termo. Ou você encara isso daqui como um trabalho, ou você não conseguirá prosperar. Certo? Então, é para isso que serve o funil de conteúdo. Quando você aplica essa estratégia, você verá a magia acontecer. Você vai perceber que a sua estrutura de conteúdo começará a mudar, a se organizar e, consequentemente, você consegue colher os frutos. Então, você utiliza diferentes abordagens formadas em redes sociais com estratégias pré-estabelecidas. Então, você vai ter uma atuação em rede social mais eficaz, porque a partir de hoje você vai entender para que você vai utilizar o TikTok, para que você vai utilizar os stories, para que você vai utilizar um grupo, para que você vai utilizar um Discord, para que você vai utilizar um Facebook, um LinkedIn. Cada uma dessas redes sociais, cada uma desses aplicativos de conversa, seja o grupo no WhatsApp, seja o grupo no Telegram, Discord, você vai entender o lugar deles na sua produção de conteúdo. E por que eu estou usando o plural? Porque eu não gosto da ideia de nós, creators, termos apenas uma rede social ativa. Eu não gosto. Porque a partir do momento que você perde essa rede social, acabou a sua comunicação com a sua base. Vocês me entendem? Então, digamos que você é uma pessoa que tem apenas um perfil no Instagram. Pô, o perfil é muito bom, etc. Mas, cara, e se porventura o seu perfil for hackeado? Seu perfil for banido? Aconteceu comigo. Eu tive meu perfil do Instagram hackeado por aquele golpe do chip. E eu corri nas outras redes sociais minhas, Twitter, fui no Discord, fui no YouTube, alertar os meus seguidores. Falar: olha, acontecendo isso, aquilo. Então isso foi uma forma de eu ter essa comunicação. Mas pode ser que eu perca o meu Instagram por alguma coisa. Mas eu tenho outras redes sociais ativas, bem construídas, bem consolidadas, que me ajudarão seja a levantar novamente um perfil, ou pelo menos eu não perca aquela base de seguidores. Porque veja, pessoal, nós, criadores de conteúdos, nós não somos donos dos nossos perfis. Nós não somos donos daquela URL, instagram.com/luide. A qualquer momento, a rede social, ela pode nos banir, ela pode limitar o nosso alcance. Então é importante que nós tenhamos presenças em pelo menos 2 redes sociais. Em pelo menos 2 redes sociais. Certo? Sugiro que você vá assistir a aula
o que eu faria se eu estivesse começando hoje, não, ontem, se bem que serve para ontem, né, que não, é no passado, mas o que eu faria se eu estivesse começando hoje na internet? Quais estratégias eu adotaria? E uma dessas estratégias é justamente ter um perfil onde eu consiga disseminar meu conteúdo de forma rápida, que são conteúdos viralizáveis, né, TikTok, Reels, Shorts, e uma rede social onde eu possa conseguir conversar através de texto, que seria no caso o Instagram. Então, o funil de conteúdo, para ele funcionar, é preciso que você tenha algumas redes sociais ativas, 2 pelo menos, em 2 formatos diferentes, porque isso é importante e será importante, sabe? O que eu vi de blogueiro que desapareceu porque não tinha outra rede social forte, youtuber que morreu porque não tinha outra rede social forte, perfil no Instagram, está acontecendo, estamos em 2023, está acontecendo com TikTokers estão começando a desaparecer, por quê? Porque não tem outra rede social forte. E é isso. Então, acontece uma mudança de algoritmo, acontece uma mudança aqui, uma mudança ali, a pessoa desaparece. Então é importante que você tenha mais de uma rede social, certo? Então, basicamente, isto é um funil de conteúdo. Ele vai organizar a sua presença nas redes sociais, vai te deixar, assim, vai ligar uma lanterna no túnel, né? Você não vai nem precisar da lanterna, da luz no fim do túnel. Você vai ter uma lanterna na sua mão te indicando o caminho, certo? É para isso. Organização, estratégia e praticidade. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa definir, e vamos definir aqui o que seriam essas 3 etapas de um funil de conteúdo. O topo, o meio e o fundo de funil, certo? Então vamos lá. Topo de funil. O que é um conteúdo, Luigi, de topo de funil? Topo de funil é quando você atrai seguidores, certo? Então aqui, esses 3 pontos aqui a gente vai conversar bastante para tentar entender a dinâmica e a lógica. Então, o topo de funil é aquele tipo de conteúdo que você fará pensando em um público que ainda não te conhece. E é por isso que o topo de funil, ele é praticado em plataformas e formatos que sejam viralizáveis ou impulsionados por algoritmos. Então, o TikTok, ele é um conteúdo que a qualquer momento você pode ganhar ali uma fama instantânea. Ele pode viralizar 1, 2, 3, 4 vídeos seus. Então isso é um topo de funil. As pessoas vão passar ali, vão assistir você pela primeira vez. Um Reels, pode acontecer isso. Eu tenho vários amigos que viralizaram com Reels. Alunos do Formando Creators que já atingiram 100k de seguidores em poucos meses, porque adotaram a estratégia de topo de funil. De entender que ali é um conteúdo de topo de funil. E aí o que seria esse conteúdo o Twitter também eu coloco isso, e o YouTube de um modo geral. O YouTube ele tem esse poder, embora entre todos aí listados, o YouTube é o mais difícil, é o mais complexo. Portanto, assista a aula sobre YouTube. 100 milhões de views depois, a aula que eu fiz, contando tudo que eu aprendi e tudo que eu aplico no YouTube, que me fez conseguir 100 milhões de visualizações. E 100 milhões de visualizações não é pouca coisa, tanto do ponto de vista de seguidores, de topo de funil, né, de atrair novas pessoas, de levar o seu nome e também de dinheiro. Mas então é o seguinte, por que é preciso... Ah, mas Luiz, você está me explicando óbvio, eu sei que o TikTok ele é um conteúdo viralizável, mas então, e a forma como você se apresenta nesses vídeos viralizáveis de topo de funil? Ela precisa ser a mais direta possível. A pessoa precisa saber o básico sobre você. Ela não precisa saber tudo sobre você. Ela não precisa assistir outros vídeos, outros conteúdos para entender o que você está dizendo. É preciso que vocês façam conteúdo, e presta atenção, que eu sei que é polêmico, eu já usei esse termo aqui, conteúdo raso. Conteúdo raso não é um conteúdo ruim, é um conteúdo apresentável, você está arranhando a superfície. E é claro, por isso que você está no topo e você vai descendo. Sabe aquele meme do iceberg? Iceberg disso, iceberg daquilo? Então, imagina que é isso. Então esse conteúdo ele precisa ser aplicado de uma forma que as pessoas que estão ali sendo expostas a ele tenham uma primeira impressão sua, entendam o que você faz, que problema você resolve e quais são algumas posições suas. Certo? Então, uma estratégia que eu adotei no YouTube, que me fez dar uma alavancada também foi isso. Eu gravava os cortes, muitas vezes, no começo do meu canal, pensando na Twitch. Então, eu gravava lá na Twitch, depois eu pegava e jogava no YouTube. A partir do momento que eu pensei, falei, não, eu vou começar a fazer aqui algumas apresentações e algumas abordagens que farão que a pessoa que esteja assistindo pela primeira vez,
possa entender o contexto. É claro que o meu canal no YouTube está recheado de piadas internas, de memes internos, mas é isso, você vai entender o porquê eu faço lá na aula sobre YouTube. Mas o fato é, a partir do momento que eu comecei a transformar os meus reacts em conteúdos isolados, ou seja, a pessoa não precisava assistir um monte de coisa para entender, começou a funcionar melhor. Começou a dar certo. E isso vale pro Instagram. O Instagram, os meus Reels do Instagram, se você for agora assistir lá, eles são completamente do ponto de vista de quem está fazendo, genéricos. Genéricos, porque a pessoa entende o que... Talvez genérico não seja a palavra correta, peço até desculpas, mas vamos lá. A pessoa que assiste um Reels meu, ela não precisa de contexto algum para entendê-lo. Ela vai conseguir entender a mensagem, o porquê dela ter assistido aquele vídeo. E ela vai ter algumas coisas claras ali, né? Geralmente os Reels que eu coloco no meu Instagram, eles são para preparar essa audiência que eu vou atrair através deles com algumas coisas que acontecem na minha criação de conteúdo. Então, que eu sou pai, que eu faço react, que eu brinco e dou risada, que eu falo de política. Então, todas essas coisas, elas estão impressas ali. Mas se a pessoa assistir só aquele Reels, ela se dá por satisfeita. Então, quando você pensar em conteúdo de topo de funil para atrair os seus seguidores, procure se apresentar o mínimo possível e da forma mais prática possível. Certo? Um exemplo que eu vejo muito, principalmente no TikTok, e eu fiz consultoria, não é uma consultoria paga, tá, pessoal? Antes que vocês pensem que eu faço, é uma consultoria que eu faço de bom grado com alguns alunos que eu vejo que tem potencial. A pessoa ia, por exemplo, gravar um TikTok. Aí a pessoa vamos usar o exemplo que eu sempre gosto de usar, educador físico. Aí a pessoa vai usar o exemplo, vai fazer o TikTok. Olá, meu nome é Zezinho, eu sou educador físico e eu vou te ensinar a forma correta de você. E vou te ensinar 3 exercícios para bíceps. Pô, nisso, cara, o cara já caiu fora. É muito rápido. Então você precisa já entregar. Entregar. Você trabalha o seu bíceps errados, eu vou te ensinar a forma correta de fazer o exercício para você ficar igual o Sibão, o Ramondino. E aí depois você se apresenta. Olá, meu nome é Zezinho e eu sou educador físico há 4 anos e eu te ajudo a ganhar massa magra, descomplicando a educação física. E volta pro conteúdo. O ponto é, se for se apresentar, faça isso de forma rápida, dinâmica, e foque num conteúdo que, ao chegar ao final dele, a pessoa se dê satisfeita. Valeu, meu follow. Gostei disso aqui. Entendeu? Então isso é um conteúdo de topo de funil. O conteúdo de topo de funil é quando você consegue atrair as pessoas sem precisar ficar se explicando muito. Porque a atenção das pessoas hoje em dia é muito concorrida. Ninguém tem tempo para ficar mergulhando em vídeos e vídeos e vídeos e lendo tudo a seu respeito para achar graça, para achar legal. É preciso que você crie uma dinâmica nesse topo de funil que ela em si seja o suficiente para a pessoa falar, ok, eu vou dar um follow porque eu gostei desse conteúdo. Esse conteúdo agregou. Ou esse conteúdo me educou, ou esse conteúdo me entreteu. Que é os 2 pilares da criação de conteúdo. Entretenimento e educação. Certo? Então, a partir de hoje, os seus conteúdos para atrair seguidores, eles serão pensados nessa estratégia. Que a pessoa que os consuma saibam o básico sobre você e, principalmente, saiam do seu vídeo, no caso do Twitter ali, do seu tweet, saiam dali satisfeitas e convencidas que o seu follow é merecido. Então não enrole, sabe? Eu vejo muita gente que vai pro TikTok e aí quer gravar vídeos longos, formato errado, demora, vai pro Twitter é só texto gigantesco, né, agora que é permitido, vai pro Reels também é uma confusão. Então assim, foco, pensa que você a partir de hoje vai fazer esses conteúdos para quem não te conhece. Aí a gente desce um novo nível de funil, que agora a gente tá no meio, que é o meu lugar favorito, onde eu mais me dedico, tá, pessoal? Eu hoje em dia, eu gosto mais de conversar com quem tá no meio do meu funil, porque é aqui que a mágica vai acontecer de fato. Porque é o seguinte, você atraiu, eu sempre repito isso aqui nas aulas, Luigi, eu queria ter tanto, pra que você quer 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, você não consegue vender, converter nem mesmo 1000 pessoas, que diferença vai fazer? Todo mundo quer ganhar seguidor, todo mundo quer ter 1 milhão de seguidores, pra quê? A pergunta que eu faço para você que está assistindo essa aula, para que você quer 1 milhão de seguidores? Para que você quer 100 mil seguidores? É métrica de vaidade, porque você quer ficar
Famosinho? Ótimo. Talvez o aulão não seja... Talvez o Formando Creators aqui não seja para você. Agora, se você quer aprender a converter essas pessoas que chegam ali no topo do funil, Formando Creators é a sua casa. Então, o que seria um conteúdo de meio de funil? É um conteúdo de conversação e relacionamento. É onde você consegue esticar a conversa. É onde o seguidor ele vai participar ativamente do seu conteúdo. Exemplos: stories, lives, DMs. Sim, DMs. Cara, criador de conteúdo esquece do poder da DM. Da mensagem direta ali. Newsletters, grupos, podcasts. Então, todos esses formatos, eles são excelentes meios de relacionamento. Porque você consegue, a partir de agora, ter um diálogo aberto. Você consegue incluir esse seguidor. Ele passa a te ver com uma frequência maior. Ele passa a ter contato com você em uma frequência maior. Uma frequência, sabe, um pouco mais próxima do que ver um Reels. Ele vê um Reels, ele vê um TikTok, cara, acabou. Agora, nos stories, você pode abrir caixinha, você pode abrir pergunta, né, no caso da caixinha, você pode fazer enquete, você pode pedir sugestão, você pode gravar seu dia a dia, você pode gravar sua rotina, você pode gravar as coisas que você comprou, as coisas que você cozinhou, as coisas que você está visitando. Tudo isso gera um relacionamento mais afetivo. Então, nessa etapa do funil de conteúdo, você terá a participação ativa de quem te segue, de quem escolheu te seguir lá em cima. Aqui você vai começar a incluí-lo, certo? Na sua vida. Ou melhor, você passará a ser incluso na vida do seguidor. E isso é a coisa mais importante que todo criador de conteúdo precisa buscar. Tem uma frase que eu sempre repito desde a primeira aula. Quando o seu seguidor lembra de você, mesmo quando você não está presente, ou seja, quando ele não está consumindo o seu conteúdo, cara, você rompeu uma barreira que não tem preço. É os exemplos que eu sempre dou comigo, né? Eu sempre tenho algumas brincadeiras que as pessoas lembram, né, de mim quando elas estão fazendo alguma coisa do cotidiano dela. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai lá comer uma pizza de frango catupiry, que eu brinco, tiro muito sarro, a pessoa me marca no Instagram. Cara, eu ganhei o coração dela, eu ganhei a rotina dela. E vai ser muito difícil me tirar de lá. Vai ser muito difícil tirar você dali. Então, nessa etapa do funil, é extremamente importante que você converse, dialogue com a sua audiência. E é aqui que muita gente, novamente, erra. Perde a mão, porque não consegue ter esse espaço de conversa, de acolhimento, de companhia para os seus seguidores. Olha, uma das coisas que mais se debate hoje em dia na produção de conteúdo, do mercado de creators, do mercado de influencers, da creator economy, é a questão da companhia, é a questão da comunidade. Por que comunidade é uma peça-chave na produção de conteúdo de longo prazo? Porque nunca foi tão importante você ter uma comunidade ao redor do seu conteúdo. Porque criadores de conteúdos aparecem e desaparecem numa velocidade insana hoje em dia. Todos nós aqui estamos brigando diariamente contra algoritmos, contra mudanças de algoritmos. E o tempo todo pessoas mais capacitadas, mais inteligentes, mais engraçadas, mais carismáticas, com mais acesso à tecnologia que nós, estão começando a produzir conteúdo. A batalha sempre será injusta. A única coisa que nos permanece, que nos mantém no campo de batalha, é a comunidade. Então o meio de funil é a comunidade. É aqui que está a comunidade. É aqui que as pessoas vão conversar com você. Agora, uma conversa só acontece quando os dois lados falam. Então assim, utilize o seu story junto à sua comunidade. Utilize a live é fantástica. Live é, assim, pra mim, a única coisa que supera o story, eu sempre vou bater na tecla do story, que é uma coisa que eu puxo a orelha de todo aluno meu quando pede pra olhar perfil, que eu chego lá, tem um story, 2 stories, 0 story. Eu falo, não adianta nada, o que você tá fazendo não adianta nada, desculpa, tem que fazer story. Ah, mas eu não sei o que fazer, posta story. Tira foto do céu, escreve uma coisa, faz uma caixinha, faz uma enquete, não sei, se vira, você tem que fazer alguma coisa. Não dá pra fazer tudo por vocês. E lives, live é o auge, porque a live, cara, nenhum outro conteúdo você consegue ter resposta o tempo inteiro de você. Em tempo real daquilo que você tá falando. Newsletter é uma forma de você conversar com a sua audiência. Pô, eu lembro quando... Agora tá voltando, né? Tá todo especialista de mídia social tá falando sobre o retorno da newsletter. Mas o newsletter nunca morreu, pessoal.
É que sempre precisa ter alguma coisa do momento para as pessoas ficar falando que tem razão. Mas assim, a newsletter é bacana, porque todo dia ali você se compromete a enviar uma newsletter, contar uma história, ou semanalmente. Esse compromisso é muito legal e a pessoa tá parando para ler. Então isso aqui também é importante falar. O meio de funil nem sempre ele é uma questão de ser um conteúdo que precisa desse feedback instantâneo. Muitas vezes simplesmente o fato da pessoa parar o que ela está fazendo para acompanhar aquilo já é um meio de funil. E é por isso que newsletter, grupo e podcasts estão dentro dessa lógica de meio de funil. Eu, desde muito tempo, eu trabalho com grupos. Né? Eu tive durante muito tempo o Grupo Bom, eu tenho o Discord, eu já tive outros grupos de Facebook, eu tenho o meu grupo lá no Instagram, que eu falo exclusivamente de criação de conteúdo. Então eu sempre gostei de trabalhar com grupos, porque a pessoa vai parar para ler, ela vai interagir, sabe? Discord, a pessoa interage junto também, ela conversa, você cria os canais, grupos de WhatsApp, de Telegram. É preciso que criadores de conteúdos explorem esses formatos, tenham seus grupos. Isso aqui é muito raro quem faz. Isso aqui o pessoal do marketing digital. Por que a galera do marketing digital engole os criadores de conteúdo quando o assunto é grana? Por conta dessas pequenas estratégias. Os caras vão lá e criam um grupinho no Telegram. Ah, você quer receber as novidades? Receba antes de todo mundo. Cara, começa a praticar esses exercícios de conversar com a sua audiência. Porque, de novo, se lá no topo de funil você está atraindo seguidor, mas essas pessoas não conseguem saber de fato quem você é. Não sabem nada da sua vida, não sabem nada da sua rotina, não sabem nada sobre os seus valores, naquilo que você acredita, o que você tem a ofertar para elas. Aqui é onde a magia acontece. É aqui que você vai pegar um desconhecido e transformá-lo num amigo. Então talvez a grande frase do meio de funil seja isso. Transformando desconhecidos em amigos. Pessoas que gostam de você, que compartilham. E aqui nesse momento que você começa a formar as suas comunidades, aquilo que eu chamo do núcleo duro, que são aquelas pessoas que vão te acompanhar mesmo, que param para ler suas DMs, param para assistir suas lives, param para ouvir seu podcast, para conversar no seu grupo, para assistir os seus stories, para te fazer uma pergunta. Então, converse, se relacione, crie conteúdos onde a sua audiência se sinta parte desse conteúdo. Que ela entenda que, olha, eu posso mandar uma pergunta pro Luigi, eu posso entrar na live e fazer uma pergunta, eu posso ir lá no Discord e sugerir um conteúdo, eu posso ir lá no grupo e mandar uma coisa pro Luigi. Pense em conversas. O meu podcast, ele é isso, é uma conversa. Uma coisa valiosíssima. De tudo isso aqui que tá na tela, a única coisa que eu não faço é a newsletter, que já fiz por mais de 1 ano, 2 anos. Então, isso é um meio de funil. Então, vamos voltar. Topo de funil, conteúdos viralizáveis, que são impulsionados por algoritmos, onde você vai produzir um conteúdo que seja de fácil compreensão, de compreensão instantânea e que apresente o mínimo e o básico sobre você. O meio de funil. Meio de funil é onde você vai convidar essas pessoas que acabaram de chegar para uma conversa. E ao passar dos dias, essas pessoas vão se tornando suas amigas, seus amigos. Elas entrarão em um relacionamento com você. E finalmente o fundo de funil. E o fundo de funil, o que é um fundo de funil? O fundo de funil é um produto, é uma venda. Pronto, você tem que vender alguma coisa. Então seja produtos físicos, seja mentoria, seja consultoria, seja cursos. Aqui está o e-book, a minha câmera está na frente. Seja um sub na Twitch, seja um membro no YouTube, seja uma assinatura do Instagram. A infinidade de formas de você vender alguma coisa na internet é gigantesca, tá, pessoal? Assista a aula sobre produtos. Assista a trilha inteira do Formando Creator sobre produção sobre criação e venda de produtos. Que sem isso daqui, pessoal, a gente não se mantém. A gente tem que ganhar dinheiro. A gente tem que vender. Senão o seu canal você não vai aguentar tocar, você não vai aguentar fazer os teus vídeos, você não vai aguentar fazer teus podcasts, seus textos. É preciso que você seja remunerado pelo seu trabalho. E a melhor forma de você ser remunerado é através de uma venda. Há quem escolha... Luigi, vamos lá. Eu ia dizer, há quem escolha fazer publis. Não tem nada de errado. Tem toda a problemática que eu desenvolvi
que eu desenvolvo melhor a situação na aula nossa sobre quanto vale um creator. Mas, Luigi, fazer publi é um fundo de funil? É um fundo de funil. Porque daí você consegue, com que essas pessoas que você conversa, que você já está ali no meio de funil, elas engajem na sua publicidade. E com isso você fará mais publicidades, né? Porque ninguém vai pagar para influenciador fazer propaganda e isso não dá lucro nenhum, certo? Então você também precisa de conversão e você só vai conseguir essa conversão se você tem uma comunidade que engaja junto contigo, certo? Então, o fundo de funil é isso. Então, vamos imaginar aqui como seria esse caminho. Você fez um Reels. Não vamos falar de não, porque daí parece que é muito fácil, né? Você faz vários Reels, você faz vários TikToks, e aí você consegue acumular aí uma dezena de milhares de seguidores. Chegou muita gente no seu perfil. E aí você tem lá o linkzinho do teu Instagram, você fala do seu Instagram em algum momento, você vai fazer com que essas pessoas também te sigam no Instagram, né? E aí lá no Instagram, você começa a fazer stories, e as pessoas estão chegando, começa a assistir seus stories, você abre caixinha, você faz enquete, você conversa o tempo inteiro, responde as DM, o pessoal, eu te conheci pelo vídeo no TikTok, seja bem-vindo, pá. E aí você vai conversando, vai mostrando sua vida, vai mostrando as coisas que você gosta, aí você fala pra eles assim, digamos que você crie conteúdo sobre, vamos lá, sobre história. História do século XX no Brasil. Era Vargas, ditadura militar, Juscelino Kubitschek, redemocratização. Você conta esse Estado Novo, você conta essas histórias. Você fala disso no seu TikTok. Aí as pessoas vão no seu Instagram. Aí no seu Instagram você começa a mostrar ali também, ó, nos seus stories, trocando DM, né? Falando sobre a sua vida, que você é professor, que você atua há tanto tempo e tal, não sei o quê. Até que em determinado momento, as pessoas que estejam ali prontas estejam ali prontas e preparadas para que você faça uma venda. Olha, pessoal, quem quiser aí a preparação para o Enem 2023, eu vou fazer um intensivo aqui de aulas sobre ditaduras no Brasil. E é isso. Serão tantas aulas, o preço é esse, o preço é tal. Você vai lá e vende esse intensivo, essas aulas, esse curso, essa mentoria de história. Pronto, você conseguiu uma jornada. Você fez com que aquela pessoa que viu um TikTok, um Reel seu que viralizou de você falando que a pior ditadura de todos os tempos no Brasil foi tal ditadura, o maior ditador, ou o maior presidente do Brasil, ou a série de golpes, e aí a pessoa foi lá, foi assistindo o vídeo, pô, esse cara é muito legal, aí ele começa a ver os teus stories, começa a trocar DM, ele entra em algum grupo seu, do seu perfil, e aí de repente ele está comprando seu curso. A jornada é essa. Tem uma coisa que eu queria falar com vocês também, que eu acho que se encaixa bem aqui na questão do funil de conteúdo, que é... Deixa eu até diminuir aqui, enquanto eu vou falando, que é o livro... Vai ficar bem pequenininha minha câmera aqui. Aqui, eu vou ficar bem pequenininha aqui, mas é pra gente ler. Que é o livro chamado Marketing de Permissão, do Seth Godin. É um ótimo livro, um livro interessante porque é um livro antigo, lá de 1998, 99, e o cara simplesmente, através de uma ideia de marketing, que é o marketing de permissão, ele consegue prever zilhões de coisas que aconteceriam na internet 2 décadas depois. É assustador algumas coisas. Até sugiro que vocês dêem uma lida nisso, que o marketing de permissão conversa bem com a ideia do funil de conteúdo. Que ele fala sobre o conceito de ter um segundo encontro, que eu acho isso fantástico, né? Porque assim... A ideia é o seguinte, lembra que eu estruturei o funil de conteúdo para que lá no topo, onde as pessoas vão te conhecer, você não faça venda? Porque lá você não tem que fazer venda. Porque você não pode começar uma conversa com uma proposta de venda. Ou melhor, jamais comece com uma proposta de venda, mas com uma conversa. E aí, tentando fazer um paralelo com umas ideias que ele lança no livro, a ideia aqui é a seguinte, então antes de alguém ser pedido de namoro, é preciso ter alguns encontros, precisa ter uns dates. Né? Ninguém no primeiro encontro, eu vou lá no primeiro encontro, marco o date com a gatinha, no Tinder, não sei, troco uma ideia no Instagram. Aí chega lá, a gente senta na mesa e eu falo pra ela, quer namorar comigo? Você não vai fazer isso, pô. Você não vai chegar com uma aliança. Você vai conversar sobre ela, vai conversar sobre você, sobre a vida, sobre a política, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre memes, sobre tudo. E aí você precisa o quê? Conseguir um segundo encontro. Você se interessou por essa pessoa.
Então todo mundo num primeiro encontro quer um segundo encontro. E é para isso que existe o funil de conteúdo. É para isso que ele serve. Conseguir o tempo todo, com diferentes pessoas, um segundo encontro. Olha que bacana essa ideia. Então, a partir de hoje, o seu conteúdo, presta bem atenção, o seu conteúdo a partir de hoje é fazer com que as pessoas que viram o seu conteúdo pela primeira vez tenham uma segunda vez. Você vai buscar um segundo encontro com cada uma das pessoas que você impactou pelos seus conteúdos. Você quer um namoro, quer um casamento, mas primeiro você precisa de um segundo encontro. Então isso é genial, cara, isso é muito legal. Quando eu li isso no livro, eu falei, cara, isso daqui não existia redes sociais em 1998. Mas isso daqui é 100% o que eu acredito que funciona em redes sociais. Você conseguiu o segundo encontro. Então é para isso que o funil de conteúdo vai te ajudar. Para que você tenha esse segundo encontro. E aí, é interessante também a seguinte reflexão. Se pessoas gostam de pessoas, que é a frase que eu mais repito aqui, seus futuros clientes não sentirão desejo algum de segui-lo caso você já comece, caso vocês já comecem uma relação de compra e venda. Porque é chato, cara. Chato. Ninguém entra na internet para ficar comprando de pessoas aleatórias. Mas ela pode um dia chegar a comprar. Mas para isso tem que ter uma jornada. Então é preciso que esse futuro seguidor, esse futuro cliente, te veja como uma pessoa real, que tem algo a ensinar ou a entreter, os pilares da internet. Então como é que você quer vender alguma coisa se você não consegue imprimir nada de valor para essa pessoa? Ela não se entretém e ela não aprende. Ela não dá uma risada e ela não sai dali com conhecimento a mais. Então para isso que existe o funil. Para você saber qual etapa dele, você abre vendas. Você faz vendas. Você realiza vendas. E note, é importante dizer que a depender da maturidade do seu conteúdo, do estágio que você está produzindo conteúdo, é claro que você pode fazer uma venda pelo TikTok, você pode fazer uma venda pelo Reels, pelo YouTube. Há vários YouTubers que fazem vendas em seus vídeos, diretamente, assim, em vídeos virais. Não tem problema. O ponto é, para quem está começando ou para quem precisa se reorganizar, muitas vezes tem que dar esse passo atrás e saber definir onde vende. Aqui eu só vou conversar. Aqui eu só vou atrair, e aqui eu vou vender. Aqui eu vou atrair, aqui eu vou conversar, aqui eu vou vender. Para você pegar a dinâmica. Então isso aqui ajuda a enxugar as suas dúvidas, a enxugar as suas dificuldades. É fascinante. Para quem gosta de conteúdo como eu, ler um livro de 1999, 98, não sei ao certo, sobre marketing, de permissão, e perceber que dá para fazer vários paralelos com a criação de conteúdo é fascinante, porque você consegue aprender. Porque é justamente isso que eu quero quando eu faço um vídeo para o YouTube, quando eu faço um Reels. Eu quero ter um primeiro encontro com essas pessoas, mas eu quero ter um segundo. E um terceiro, e um quarto, e eu quero que a gente namore, que a gente se case, que vocês terminem aqui, ó, no Formando Creators. Tá certo? Então eu sugiro até que vocês printem esse texto aí e leiam sempre que vocês estiverem em dúvidas. Tá? Vamos falar do meu funil, então? Falei bastante aqui do que é um funil de conteúdo. Vamos tentar entender como eu, Luigi, organizo o meu funil de conteúdo. Isso aqui é atualizado para 2023. Então, lá no topo, a apresentação. O que está no topo do meu funil de conteúdo? Reels. E aí, ó, eu sou um péssimo exemplo, tá, pessoal? Eu posto muito pouco Reels, tá? É que eu tenho vou confessar para vocês, eu estou muito tempo na internet. Eu não tenho mais essa energia que vocês têm. Novos, jovens, pulsantes. Então, às vezes eu posto Reels. O último Reels que eu postei teve 1 milhão de views. E todo dia tem gente lá me xingando, ou gente me azucrinando. Mas é legal. Agora, eu tô tranquilo, eu não quero ficar passando por isso todo dia, toda semana, né? Mas para você é indispensável que você faça, lá, tá 1 milhão de views. Né? Tem outro que tem 2 milhões de views. Então, assim, hoje, quando eu quero atrair gente nova, é Reels e YouTube. Só que o meu canal no YouTube, ele é tão bom, funciona tão bem, que eu acabo ficando preguiçoso com o Reels. Porque o meu canal no YouTube, ele vai muito bem. Ele performa muito bem. É uma coisa que eu me dedico a estudar. É uma coisa que é estudo contínuo. Então, esses dois são o meu topo de funil hoje. É onde eu utilizo tudo que eu aprendi sobre criação de conteúdo para atrair seguidor. Aqui é onde eu atraio seguidor. Canal no YouTube e Reels. No Reels, a jornada é muito boa. Dentro do Instagram, aliás, tem uma aula Instagram em potência máxima, assista.
que é onde eu digo que o Instagram é a única rede social que vai te possibilitar fazer um topo, meio e fundo de funil 100%. Sem precisar. A pessoa não sai do Instagram. Ela pode chegar pelo Reels, ficar pelo Story, pelo Feed e comprar uma assinatura do Instagram. É impressionante. A pessoa pode ficar dentro do Instagram sem precisar sair. Mas eu gosto muito dessa estratégia. Então, assim, meu topo de funil hoje, que é a minha apresentação, é o canal no YouTube e também o Reels. O canal no YouTube, por mês, ele imprime essa cara aqui mais de 4 milhões de vezes. É muita gente, é muita coisa. Eu queria poder trazer todo esse povo do YouTube pro meu meio de funil, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Meio de conversa, que aqui é meus favoritos. De novo, meio de funil. A Twitch, com as lives, que, pô, não tenho o que falar. Há 3 anos é onde aquele público fiel que tá comigo não arreda o pé, ainda bem, porque eu tô lá o tempo inteiro, né? Os stories, né, que é onde eu mais gasto energia, meus stories, a caixinha da saúde mental, que já virou brincadeira, as enquetes, as receitas, o próximo story, todas as brincadeiras, os baits, todas as viagens, todos os guias, os tours gastronômicos que eu faço, né? Poxa vida, eu me divirto muito com os stories. E eu engajo muito nos stories. Os meus stories têm um peso muito forte. Modéstia à parte. Porque eu prezo por ele. Eu cuido dele. Eu tô sempre ali com a minha comunidade. Sabe? Tô sempre lá, presente, ativo. E o Rebobinando, meu podcast, que quando a pessoa ouve um podcast, ouve um episódio do Rebobinando, e ela fica, a cabeça dela explode, ela fala, pô, mas eu te conheci pelo YouTube fazendo um react, isso é o Rebobinando, esse é o seu texto, essa pessoa não sai mais. Então o Rebobinando é impressionante, ele entra ano, sai ano, as pessoas continuam ouvindo, continuam descobrindo, e continuam aficionadas por ele. Porque é um conteúdo que eu penso justamente, não é para ser viralizar. Embora os temas ali até sejam viralizáveis, mas o podcast não é viralizável, né? Porque ele não tem algoritmo. Então eu faço o Rebobinando pensando num público que vai chegar pela primeira vez ouvir. Pela primeira vez ouvir, não. Pelo um público que já me descobriu ali, já tem uma coisa, e ele vai parar para ouvir o que o Luigi tem a dizer sobre aquele tema. E ali há um encantamento muito grande. Certo? E aí a gente chega no fundo de funil, onde eu faço a venda. O Formando Creators, que é a minha escola de criação de conteúdo, obviamente é o meu maior e principal fundo de funil. Certo? É onde eu me dedico, eu tenho meu produto, etc. E ali eu coloquei a área de membros do YouTube. A área de membros do YouTube. Aí você tá me dizendo, pô, Luigi, o YouTube já não é nada no topo? O cara pula direto do topo para membro? Pula. Ele pula. A conversa vai ser com a frequência que ele assiste os vídeos. Mas por que eu coloquei o membros ali? Porque eu descobri que dá para fazer dinheiro com membros. Se você estrutura o seu membros como um produto e não como me ajude ou o canal vai acabar, que eu tenho aula sobre isso também, você consegue fazer venda. Então a forma como eu pensei o membros foi, olha, veja, o discurso é esse, tá? Pode não convencer alguns, mas vem convencendo bastante gente, porque ele é real, ele não é uma brincadeira, ele não é uma mentira, eu não tô mentindo. Tô prometendo nada. Eu chego e falo assim, você gosta dos cortes? Gosto dos cortes, gente. Pois então, todos os dias, 2 cortes estarão aí no seu navegador, no seu aplicativo do YouTube. Todos os dias teremos 2 cortes. Inclusive, antes de começar essa aula, eu estava editando 2 cortes de vídeo. Você gosta? Quer mais? Pô, Luiz, eu queria mais. Bom, então você pode aparecer na Twitch, de segunda a quinta-feira, a partir das 11 da manhã, e assistir a live. Pô, mas eu não tenho tempo, cara. Não posso, tô trabalhando, tô fora de casa. Mas eu queria assistir mais. Bom, tem a área de membros. Lá na área de membros eu vou publicar mais cortes. Então você pode assistir mais vídeos do Luigi Verso. Pô, mas quanto custa? R$ 4,99 por mês. Pô, é muito barato. Assinei. É barato mesmo. Só que eu consegui ter um volume muito grande de pessoas assinando membros. Então eu não posso negar que hoje o membros do Luigi Verso ele é um produto. Eu consegui, um produto que eu vou melhorar muito ainda. Produto que eu vou melhorar muito ainda, porque eu percebi um potencial gigantesco na área de membros. Certo? Então, eu já estou fazendo isso há algum tempo, mas eu vou transformá-lo, de fato, num produto. Eu quero oferecer, inclusive, aulas,
vídeos originais, séries originais, conteúdos originais, vlogs, quero gravar vlogs das minhas viagens, para ele se tornar um produto robusto, sabe? Então hoje, pessoal, isso daqui na frente de vocês é a forma que eu trabalho meu conteúdo. E olha que interessante, muita gente fala assim, Luiz, por que a forma como você é no Story parece que é diferente do que você tá no YouTube? Parece que no Story você é mais mal-humorado. Eu falei, não, veja, não é mais mal-humorado. É porque lá no YouTube ninguém me conhece ainda. Aqui nos Stories vocês já sabem o que eu penso sobre algumas coisas. Então muitas vezes, quando eu respondo ali com um ponto final, que parece que eu tô sendo rude, não, porque eu tô conversando com você. Então, olha, Luigi, o que você acha de tal coisa? Olha, eu acho isso, ponto. Você fala, nossa, parece que você foi meio grosseiro. Não, cara, é a impressão que você tem. Mas é porque você tá chegando agora. Com o tempo, você vai entender. Pô, na Twitch isso é diferente do YouTube, né? Embora trechos da Twitch vão pro YouTube, mas lembram que eu moldei. Mas a Twitch, quem entra na Twitch hoje pra ver uma live minha, na primeira hora é só conversa. Pô, no Formando Creators você tem uma coisa séria, uma didática, sim, porque aqui é diferente. Então, isso é o meu funil de conteúdo. Desenhado pra vocês. Podem printar, guardem também, e vocês desenhem de vocês. Aliás, eu gostaria de fazer aqui um desafio pra você que tá assistindo essa aula, que chegou até aqui. Desenhe o seu funil de conteúdo e me manda lá no Instagram, que eu quero dar uma olhada. Combinado? Manda pra mim no Instagram que eu quero olhar o seu desenho de funil de conteúdo. Pega uma imagem de um funil ou desenha aí com o dedo e cola como é que vai ser o seu. Quero ver o fundo. Eu quero ver o fundo, né? Mas eu quero ver o fundo do seu funil. Eu quero que você tenha um produto. Porque a partir de agora eu vou te ensinar como é que você cria e constrói o seu funil de conteúdo. Vamos lá? Presta bem atenção. Defina o seu topo e fundo de funil. Como assim? E o meio? Calma. Porque a partir do momento que você fala assim, a partir de hoje eu vou criar conteúdo para atrair aqui, cara, é importante que você já tenha para onde levar essa galera. Você entende? Porque se você tá chegando gente, e você vai fazer o que com essa gente? Você precisa levar eles para algum lugar. Qual que é o lugar? O fundo de funil. Então, Luiz, eu vou começar a criar conteúdo sobre inglês no TikTok, mas porque eu quero vender um curso de inglês, eu quero vender um e-book, eu quero um guia, não sei. Eu vou criar conteúdo de moda pro TikTok. Vou avaliar look de famosos, fazer um conteúdo assim bem fácil de utilização. Mas eu quero vender o meu acompanhamento de beleza. Beleza, ótimo, né? Tá definido. Utilize ativamente seu meio de funil. Seja presente na vida de quem te segue. Faça stories, faça lives, responda DMs, responda e-mails, tenha grupos. Seja ativo. Seja ativo. Isso aqui as pessoas pecam demais. Não é coincidência, pessoal, que os criadores de conteúdos, que os marqueteiros digitais mais bem-sucedidos do mercado tenham o seu Instagram ativo, os seus stories ativos. Não é coincidência, pessoal. É porque funciona. Padronize as suas redes sociais. Pessoal, mesma foto de perfil, mesma ideia de perfil. Padroniza as suas redes sociais. Padroniza. Sabe, não fica... No Twitter é uma foto assim assada, um apelido, um não sei o quê. No Instagram é outra coisa. Aí no Instagram uma foto com a família. No Twitter você falando sério. Aí no... Não, padroniza. Rede social para criador de conteúdo não é para ser, sabe, álbum de casamento, álbum de festa. É para ser usado com estratégia. Mas padroniza. Tem a mesma foto de perfil. Tem a mesma bio. E aí a dica que eu sempre dou é, na sua bio... Sempre coloque um link que leve para uma outra etapa do seu funil, certo? Sempre coloque. No YouTube é link, Twitch, na Twitch, link, Instagram, no Instagram, link, Formando Creators. Se bem que na Twitch também tem um link para o Formando Creators, porque lá também é um lugar que eu já converso e, enfim, tenho bastante relacionamento. Respeite os formatos de cada rede social. Então entenda para que serve o Twitch, o Twitter, para que serve o Reels, para que serve o YouTube. Pô, uma coisa que sempre me incomodou muito era ver vários camaradas, vários amigos meus, meu canal no YouTube não dá, porque o YouTube me boicota, o YouTube boicota esse tema. Eu falei, pô, vamos ver, né? Não é possível que esse conteúdo tão bom tá sendo boicotado. Aí você entra, cara, é um vídeo pro YouTube de 40 minutos, a pessoa olhando pra câmera. Oi, eu sou o Zé. Olha, hoje a gente vai falar sobre... Tchau, não quero ver mais. Então, respeite os formatos. Isso daí é um formato que você pode dar numa aula, mas não para um vídeo no YouTube que ninguém te conhece, sabe? Então é preciso que tenha
Respeito ao formato, o respeito ao formato do TikTok, o respeito ao formato do Reels, o respeito ao formato de texto, o respeito ao formato dos Stories, o respeito ao formato do YouTube. Respeite os formatos, sabe? Imprima personalidade, independente da etapa do funil. Isso aqui é difícil, mas será natural e orgânico quanto mais vezes você fazer, quanto mais vezes você repetir. Que é, mesmo a pessoa te assistindo pela primeira vez, ela vai identificar ali algumas características suas, que farão com que ela goste de você. Lembra da minha aula sobre não abra mão da sua personalidade? Que é algo que vai diferenciar, que diferenciará criadores de conteúdo nos próximos anos? Personalidade é isso daqui. Porque não tem nada mais poderoso do que uma personalidade forte. Não tem nada, pessoal, nada. As pessoas chegam até você através do seu conteúdo, mas elas ficam e ficarão por você. Pessoas gostam de pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, eu vou deixar esse exemplo uma outra aula, mas eu ia falar de um podcast grande que terminou aí. Não vem ao caso. Mas é o seguinte, imprima sua personalidade, porque elas ficarão por você. Mas é preciso que elas saibam também. Lembra que eu falei assim, mostra o básico de você nos seus vídeos de topo de funil. Mas que esse básico tenha você. Seja você. Que quando ela assistir o próximo vídeo, ela te reconheça na multidão. E isso é muito importante. E é difícil. Não é fácil. Você vai lá no TikTok, uma rede social, onde a pessoa tá literalmente assim, né, com o dedinho pra cima, né, até o barulhinho. Cara, ela parou e viu um vídeo seu, gostou. Cara, é inevitável que o TikTok em algum momento indique outro vídeo seu. É inevitável. Aí a hora que o TikTok indique um outro vídeo seu, ela fala, eu reconheci. Seja pelo cenário, tom de voz, gestos, tudo isso importa, tá, pessoal? Eu recomendo, assistam a aula sobre TikTok. TikTok tem muito essa coisa, sabe, dos estímulos, né, do olhar, do áudio, do gesto, do cenário, do lugar comum, sabe? Então tem essa coisa importa. Tá? Opa, eu já vi esse calveludo aqui de coque, de bigode, que fala alto, que dá risada alto. Vou ver de novo. Pronto. Consegui um segundo encontro. Vamos namorar? Então imprima a sua personalidade. Seguindo esses passos, é questão de tempo que você consiga construir o seu funil de conteúdo. E vai postar. Porque de nada adianta tudo isso daqui sem postagem. Nada adianta a teoria sem a prática. A prática é extremamente importante. O dia a dia, os feedbacks, o analytics, os comentários, os haters, tudo isso importa. No longo prazo, é a única forma de você construir conteúdo e transformar o seu conteúdo em trabalho. Você vender o seu conhecimento, você monetizar as suas paixões. Eu espero que essa aula tenha sido de muito proveito para vocês. Isso daqui mudou a minha vida. E eu espero que você que está assistindo essa aula gratuita do Formando Creators, simplesmente a melhor aula do Formando Creators, eu espero que eu tenha te convencido a assinar o Formando Creators, se tornar um aluno da nossa formação contínua em conteúdo. E por que é uma formação contínua e não um curso? Porque eu, Luigi, estou nas trincheiras junto com vocês, produzindo conteúdo. É algo que vocês notarão nos meus perfis, em qualquer rede social. Eu produzo conteúdo. Eu não produzo conteúdo sobre produzir conteúdo, que é o que todo marqueteiro digital faz. É ficar produzindo conteúdo sobre produzir conteúdo. Não. Eu não quero saber do discurso, eu quero saber da prática. Então, vocês querem saber se eu tenho conteúdo? Vai assistir meu canal no YouTube, que tem mais de 100 milhões de views. Vai assistir a minha live, que já foi uma das maiores do Brasil, e top 10 do Brasil por mais de 2 anos. Vai assistir, vai no meu perfil no Instagram, veja o meu engajamento nas publicações, veja a forma como a comunidade participa das minhas caixinhas. Pronto. Tá aí a minha prova social. Eu não preciso ficar falando o tempo inteiro sobre como criar conteúdo. Seja bem-vindo ao Formando Creators. E vai postar. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima.